Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Você está no canal Educação Cristã Pais e Filhos. E hoje eu quero trazer o terceiro vídeo da série Como formar o caráter na vida de uma criança. E eu quero falar hoje a respeito da necessidade e como fazer uma leitura da Bíblia para as crianças, ok? Para os pais que não sabem por onde começar, vou trazer aqui uma dica daquilo que você pode fazer, ok? Primeiramente, eu vou estar explicando para você como fazer e depois eu vou trazer alguns exemplos, tá certo? Então, o que você vai fazer? Longe da criança, primeiro você vai orar, você vai pedir discernimento para o Espírito Santo e você vai ler a respeito da história de Jesus e da história dos apóstolos, enfim, eu acho que o ponto de partida deve ser a vida de Jesus Cristo, ok? E depois você pode ir para a vida dos apóstolos. É o ideal para estar ensinando caráter para as crianças. Então, você vai ler e você vai marcar, pode ser na sua Bíblia ou pode ser num caderno, como você achar melhor. Você vai marcar traços do caráter de Jesus que você encontrou naquele texto. Então, por exemplo, vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Verdadeiro. Aqui, ó. Resoluto. Tá vendo? Olha aqui. Poderoso para curar. Aqui, ó. Poderoso para multiplicar. Evangelista. Misericordioso. E assim sucessivamente. Então, você vai fazer essa seleção, vai estar marcando, e aí, como que você vai passar isso para a criança? Você vai avaliar de acordo com a idade dela, e você vai passar para uma linguagem que seja acessível a ela. Por exemplo, eu marquei ali resoluto com relação à tentação de Jesus Cristo. Como você contaria isso para uma criança? Como você passaria isso para a linguagem de uma criança? Você não vai falar, ele é resoluto. Você vai dizer para ela assim, olha, ele tem um caráter tão bom e tão firme que ninguém consegue mudar Jesus Cristo. Ninguém consegue convencer ele de fazer o mal. Sabe, se alguém fizer um cochicho no ouvido dele, não consegue fazer ele fazer mal. Ele é bom, ele não muda. Esse é o caráter de Jesus. Então, o seu trabalho vai ser pegar algo que está ali, passar para a linguagem dele e usar isso como exemplo de caráter. Você vai sempre dizendo para ele assim, como Jesus é o máximo, como Jesus é, talvez na cabecinha da criança, um super-herói, mas ele é mais do que todos os super-heróis que ele conhece. Porque ele andou sobre a água e nenhum super-herói consegue fazer isso. Aí ele vai falar, poxa, mas o super-homem consegue voar. Não, Jesus também voou. Quando ele ressuscitou, ele foi para o céu voando. Né? Então você vai passar para a linguagem da criança, utilizando aquilo que ela conhece, utilizando aquilo que é acessível. E aí você vai dizer para a criança, só que Jesus é real. Jesus veio, Jesus viveu aqui na terra. Então, é dessa forma que você vai trabalhar, ok? Olha um outro exemplo bem legal. Jesus, aos 12 anos, estava no meio dos doutores, né? E a Bíblia diz que os doutores ficaram abismados com a inteligência de Jesus Cristo, né? Os doutores da lei. Como você vai passar isso para a criança? Olha, Jesus, ele era tão inteligente, sabe por quê? Porque ele estudava as Escrituras, ele estudava a palavra de Deus e ele se tornou um menino muito inteligente. Ele era tão inteligente que alguns professores de religião ficaram assim, surpresos, maravilhados com a inteligência de um garoto. Ele só tinha 12 anos quando isso aconteceu. Então, o que significa isso? O que é esse trabalho em si?
é você trazer conceitos abstratos, por exemplo, a inteligência. A inteligência para a criança é um conceito abstrato. Muitas vezes ela não consegue entender o que é inteligência. Só que você vai trazer um exemplo, né? Ou você vai trabalhar uma história, por exemplo, e isso vai trazer para a criança algo palpável, algo que ela consiga de fato entender, tá? Então é esse o trabalho que você pode estar desenvolvendo com a sua criança, com seu filho, enfim. Uma coisa muito importante que eu não posso deixar de falar para você é que você não pode falar a respeito de Jesus Cristo no momento que você está bravo, está brava com a criança e você quer dar uma bronca nela. Por exemplo, assim, nossa, você não estudou. Olha, Jesus era inteligente, viu? Ele era dedicado, ele estudava. Você não pode fazer isso. Você não pode aliar a imagem de Jesus Cristo com algo ruim, tá certo? Jesus, ele não pode ser um castigo para a criança. A criança precisa amar Jesus Cristo. E quem vai levar o seu filho a amar Jesus Cristo é você, dizendo para ele o quanto ele é amável, o quanto ele fez por nós, né? E tudo isso. Então, os livros que eu considero ideais para você trabalhar com isso são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também o livro de Atos, né? Por exemplo, Paulo lá na situação do naufrágio. O que você vai falar para eles? Você vai dizer que Paulo tinha um amigo que guardava a vida dele, que Paulo tinha um amigo com quem ele podia contar nas horas difíceis, que Paulo não tinha medo de nada porque ele tinha segurança em Jesus Cristo. Então, você vai trazer conceitos e torná-los palpáveis para as crianças. Dessa maneira, ok? Eu vou trazer aqui alguns exemplos para vocês de que vocês podem iniciar, tá bom? Lucas capítulo 6, versículo 27 a 29, onde Jesus fala a respeito, se te baterem de um lado, você dá a outra face, né? Então, o que você vai ensinar a criança ali? Olha, Jesus não nos ensinou a brigar com as pessoas. Ele nos ensinou a ter paz com as pessoas, tá certo? Se aquele ditado diz, né? Se não quer, dois não brigam. Então, não é exatamente o que acontece quando a gente não incita a briga, não revida, né, com as pessoas. Então, Jesus está ensinando o quê? Jesus está ensinando a pacificação. Só que você não vai dizer para a criança, ele é um pacificador. Você vai dizer para a criança que ele está ensinando que a gente não entre em brigas, que a gente não brigue com um amiguinho, né? Isso é algo maravilhoso de se fazer, porque tem muitas crianças que na escola elas acabam brigando, né? Mordendo, enfim. Outro exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11, é onde fala da história da viúva. Aquela viúva que está passando e ela perdeu o seu único filho, né? O filho dela está morto no caixão. E Jesus, por pura compaixão daquela mulher, ele vai e chama a mulher e toca na esquife, né? O caixão, e o rapaz levanta. Então, o que você vai ensinar para a criança aí? Você vai ensinar que Jesus, ele tem compaixão pelas pessoas. Que Jesus, ele tem um coração bom, e quando ele olha para nós com compaixão. Ele não quer nos ver tristes, ele não quer nos ver abalados, né? Ele quer que estejamos bem e com ele, né? Ele é o nosso ajudador. Mateus capítulo 14, versículo 22, que é aquele que eu falei para vocês, que Jesus anda em cima do mar, né? Mateus 19, 13, que é o texto que fala sobre as crianças. O que você vai dizer para as crianças? Olha, Jesus é amigo das crianças.
Jesus ouve a oração das crianças. Jesus ama tanto as crianças, tanto, que ele falou que o reino dele, ele deu para as crianças. Vai ter muitas crianças no reino de Deus. Então, você vai mostrar para a criança que ele é amado e que o Senhor Jesus Cristo vai estar sempre com ele, ok? Mateus, capítulo 14, versículo 22, novamente, sob outra perspectiva agora, sob a perspectiva de Pedro, né? Pedro, então, foi andar sobre as águas e ele se afundou, e na hora que ele se afundou, ele pediu socorro para Jesus. Então, o que você pode dizer sobre isso para a criança? Olha, Jesus socorre os seus amigos. Pedro era amigo de Jesus, e quando Pedro pediu socorro para ele, socorre-me, Jesus. Então Jesus trouxe Pedro para cima da água, né? Ajudou ele para que ele não se afogasse. Então você vai mostrar também para a criança que quando ela estiver em perigo, ela pode chamar Jesus Cristo. E que Jesus Cristo vai ao encontro dela para socorrê-la, ok? Mateus capítulo 13, versículo 45, é onde fala do reino do céu, que ele é semelhante a uma pérola, que o homem negociante vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola de grande valor. O que você vai ensinar sobre isso para sua filha, para o seu filho? Você vai ensinar que Jesus é amável, que ele é tão doce, que ele é tão maravilhoso, que ele merece todo o nosso coração. Que no nosso coração não pode haver um amor por alguma coisa, né? Não pode ter um amor que se sobressaia ao amor de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é amável, ele merece, ele é digno do nosso amor. Você vai passar isso para a linguagem da criança e você vai mostrar para ela essa característica de Jesus Cristo, que ele é amável. Bom, queridos, vocês fazendo esse trabalho na casa de vocês, ou enfim, com um sobrinho, com uma garotinha, um garotinho que vocês cuidem, não sei. Vocês fazendo esse trabalho, o que você vai estar fazendo? Você vai estar estimulando a criança a ler a Bíblia, estimulando a criança a conhecer o Salvador, porque o nosso Salvador, ele é maravilhoso realmente, ele tem qualidades assim celestiais, né? Qualidades que antes nós não conhecíamos. Ele veio revelar o reino do céu para nós. Então, você fazendo esse trabalho, é isso que você vai estar mostrando para a criança, tá certo? Além de estimular a criança também a ler a Bíblia, o que é muito importante. A criança vai ver você lendo a Bíblia, vai ficar com essa imagem na cabeça, certo? E vai guardar isso. Olha, meu pai lê a Bíblia, olha, minha mãe lê a Bíblia. Olha, é bom ler a Bíblia tem coisas boas lá dentro. Eu não sei se você sabe, mas tem pessoas que pensam que ao abrir a Bíblia, aquilo que está contido nela vai ferir essa pessoa. Então, isso são pessoas que não receberam a palavra do Senhor Jesus Cristo quando pequenos na sua vida. Eu vou fazer um exemplo aqui para comparar. Você já viu uma criança que nunca foi numa piscina quando era pequena? Como é a reação dessa pessoa quando ela cresce? É mais ou menos isso, tá certo? Aquela pessoa que cresceu sem frequentar um ambiente aquático, ela normalmente tem medo da água, certo? Assim também acontece com algumas pessoas que não têm esse ambiente em casa, que não vê o seu pai lendo a Bíblia, que não vê a sua mãe lendo a Bíblia, que não tem esse contato direto com a Bíblia, ok? Então leia a Bíblia para sua criança e você vai estar ajudando também na formação do caráter do seu filho. E você pode recontar a mesma história outras vezes. Eu tenho certeza que vai ter algum momento que a criança vai dizer pra você: mamãe, leia aquela história assim, assim, assim pra mim. Enfim, e aí você lê de novo pra ele, não tem problema, tá certo? E é isso, queridos, eu queria então deixar essa dica pra vocês. Eu acho que pode ser muito bem utilizado com as crianças, né? E eu acho que isso pode produzir frutos bons, né? Pode produzir um caráter bom na vida
das crianças, certo? É uma boa semente para estarmos semeando. Deus abençoe a sua vida. Eu quero deixar aqui um abraço meu para o Nicolas. O Nicolas é uma criança que gosta muito do meu canal e ele sempre está falando do meu canal para as pessoas e eu agradeço muito, viu, Nicolas? Um beijo para você. Cuida bem da mamãe e do papai, tá? Então é isso, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.